Senhor Jesus, igreja. 1 Timóteo, capítulo 5, somente o versículo 24. Pronto aí, irmãos? Pronto? Vamos à leitura da palavra? Nos diz este pequeno versículo: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Amém? Amém. Pode assentar, meus amados. Nós não sabemos, por certo, o que é melhor: uma cobrança de Deus agora, uma cobrança de Deus no meio do caminho, ou uma cobrança no final. Há muitos casos que a cobrança no final, ela já é o juízo. Aí a situação fica pesada. Porque tem pessoas que ele erra e pelo fato de Deus não levar em conta o seu pecado no momento, ele acha que está tudo em paz. Vamos ler a Bíblia em algumas passagens interessantes. Essa passagem, por exemplo, está escrita se não me engano, no livro de Eclesiastes, capítulo 8. A partir do versículo 11, diz assim, visto como se não executa logo o juízo. Então, muitas vezes o indivíduo erra e Deus imediatamente executa juízo. Às vezes o juízo de Deus executado é um juízo de correção, um juízo de misericórdia, e pode ser, quem sabe, um juízo de morte. Você quer um exemplo? Ananias e Safira. Eles quiseram entrar pelo caminho da mentira. Quando eles chegaram na porta da igreja, estava lá Pedro. Ananias na frente, a mulher atrás. Ananias chegou e disse: olha, eu vim trazer esse dinheiro, porque eu e minha esposa acordamos que é para nós entrarmos na igreja. Eu vendi a propriedade, está aqui o dinheiro. Pedro olhou para ele, ficou olhando para ele e disse assim: por que Satanás colocou esse desígnio no teu coração? Quem está pedindo dinheiro para você? O dinheiro não era seu? Vendida a propriedade, não estava na tua mão? Por que você, mais a tua esposa, combinaram, mentindo? Porque ele disse que vendeu a propriedade por tanto, quando na verdade ele trazia um pequeno valor e guardava o restante, porque na cabeça de Ananias era: vamos enganar essa cambada. Porque Satanás colocou esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Eis aí contra a tua vida a mão do Senhor. O que aconteceu com ele? Caiu morto. Juízo em cima da sua palavra. Não demorou quanto tempo? 3 horas. Safira vinha atrás. Caiu morta também. Visto como se não executa, nem sempre Deus faz isso. Visto como não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Você viu? Você viu? Eu cortei meu cabelo e não teve nada. Eu botei uma saia curta, ninguém falou nada. Eu botei a saiona no chão, ninguém falou nada. Eu botei uma calça comprida, eu não sinto. Eu tomei minha cervejinha, isso. Deus não executou o juízo? Não. Você está bem? Estou. Desconfia.
desconfia. Duas coisas você tem que estar de olho. Ou você não é contado como igreja, porque Deus só repreende e castiga quem Ele ama. Você está fora. Ou então você está contado para o juízo. E aí Deus vai fazer o que nós vamos falar daqui a pouco já, na sequência. Ó, o versículo 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias lhes prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Melhor é ficar no temor do Senhor. Olha o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Ouça com atenção este texto que é muito interessante. Romanos 2,16, último versículo desse texto. No dia em que Deus há de julgar os segredos do coração dos homens, através deste evangelho. O homem guarda um segredo. Essa casinha, ele pega a chave, tranca a porta e diz: aqui ninguém entra. Aí o Senhor está dizendo: guarda esse segredo, que eu vou trazê-lo à tona naquele dia. A chave está com você, você guardou, jogou fora, ninguém entra. Você tem o segredo e a chave, mas eu fiz o cofre. Eu fiz o coração. Deus vai julgar o segredo do nosso. Por isso, não guarda segredo nada, revela tudo para o Senhor. Abra o coração. Abra o coração. E diga: Jesus, não tem nada escondido. Quantas vezes marido e mulher, aquele negócio, eu já ouvi muitos casos, marido adultera e nega para a mulher, ou a mulher vice-versa, e ninguém pode falar nada. O tempo passa, vamos esperar passar o tempo. Isso é terrível. E fica aquilo guardado. Só Deus na causa, né? Mas é tão gostoso você estar em paz perante o Senhor, né? Os pecados de alguns homens, o Senhor entrará em juízo antes da sua morte. E bem-aventurado aqueles que tiverem essa oportunidade. Deus trazer à tona antes da morte aquilo que ficou guardado. O Senhor está dizendo assim: deixa eu revelar tudo que você guardou, porque eu não quero que você desça a cova, a sepultura, porque depois daquele dia lá, na minha presença, eu vou ter que te chamar e acertar a conta. Oh, irmão, a misericórdia do Senhor é grande para conosco. Eu estou sentindo que alguém está aqui dizendo: meu Deus, se eu soubesse que era isso, eu nem tinha vindo aqui. Porque tem coisas guardadas que eu não posso revelar. Mas Deus conhece esse coração. E Ele vai trazer à tona. Não há pecado perfeito diante do Senhor. A qualquer hora Ele virá. É melhor confessar diante do Senhor, porque aquele que confessa aí alcançará misericórdia. Só Deus na nossa causa.
No livro de Apocalipse, o Senhor fala de algo tão impressionante. E ele está dizendo assim, eu dei tempo. No capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 21. Mas vamos ler o verso 18 para a gente ter um entendimento melhor. E ao anjo da igreja que está onde? Tiatira. Tiatira era uma das 7 igrejas. O Senhor vai falar assim, ó. Escreve, isto diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O cidadão estava muito bem perante o Senhor, até que, o verso 20, mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja que coisa, lá dentro da igreja de Tiatira tinha uma mulher com esse comportamento e o pior, dizendo-se profeta. Que coisa mais... E era tolerada pelo pastor. O pastor dava, como diz, não, vamos ser tolerantes. A mulher, vou repetir o verso 20. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Jezabel é uma figura de uma mulher que era profetisa. Essa mulher era símbolo daquela mulher lá atrás, mulher de Acabe, lembra? Que era o terror. Então essa mulher, ela estava lá na igreja fazendo toda esta loucura e era tolerada, como se dissesse assim, ó, vamos ter paciência. O verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. O texto está dizendo o seguinte, que o Senhor fala, aponta a ferida e diz, eu estou dando tempo. Eu estou esperando para ver se você recebe. Se você recebe, eu vou curar a sua ferida. Verso 22. Eis que porém em uma cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Esse adultério aqui, irmãos, não se entende apenas deitar numa cama para prostituir. É muito pior do que isso. É adulterar os princípios da palavra, é viver fora da palavra. É isso. O Senhor está dizendo assim, eu chamei a atenção, não só a Jezabel, mas toda a sua turminha, para que arrependesse, para que houvesse no coração deles tempo de arrepender. O versículo seguinte, ferirei de morte aos seus filhos. Aqui está falando daqueles que dão ouvido a ela. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Meu irmão, no livro de Provérbios tem uma passagem, no seu capítulo 28. Eu tenho muito medo, tem hora que a palavra de Deus me deixa
tão angustiado, que essas coisas parece que elas vão sucedendo na nossa vida de uma forma tão terrível e a gente não percebe, mas é terrível. Que diz o capítulo 29 de Provérbios, verso 1. Vocês estão com a Bíblia, né, irmão? Amém. Diz assim, ó, o homem ou a mulher, o ser humano, que muitas vezes repreendido endurece o pescoço. Está escrito aí ou não? Hã? Pescoço, a serviço do pescoço. Endurece o pescoço. Que coisa. O homem que muitas vezes repreendido endurece o pescoço. Ou seja, ele não aceita. É igual o animal que o domador monta, mas ele chega uma hora que o que o domador faz no animal? Ele doma para ele entender qual é o sinal que o domador está querendo. Se é para a esquerda, se é para a direita. Você pode perceber, depois de domado o animal, não precisa nenhuma ação brusca. Qualquer coisa, o animal obedece. Agora, quando ele endurece o pescoço, aí a situação é difícil. O homem que muitas vezes Deus repreende, ele endurece o pescoço. O Senhor vai dar uma tão forte que quando ele vier, ele não vai aguentar. Ele será quebrantado sem que haja cura. Ele vai levar uma tão forte. O Senhor vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Aí vai chegar uma hora que o Senhor vai dar uma tão forte que não vai ter mais o que fazer. Ouça a voz do Espírito Santo. Não aceita o seu coração dizer, eu fiz e nada aconteceu. O pastor falou, mas eu, não estou nem aí. Você acha que então eu sou um besta que estou falando em nome de um otário, de um surdo, de um cego? Na hora de receber a oração, eu oro, Jesus faz a obra, você glorifica a Deus. Na hora que eu falo da correção, é um besta, é um trouxa, e é um Deus que não vê? Oh, para com isso! Ele está aqui para fazer a obra. Vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir a voz daquele que fala. O pecado de alguns homens são manifesta agora e o Senhor entra com juízo agora e outros só depois. É isso que o texto de Paulo está dizendo. Os pecados de alguns homens são manifestos agora, precedente ao juízo, ou seja, antes do juízo. Já tem outros que só naquele dia. Às vezes parte está no caixão bonitinho e alguém disse, morreu uma mulher de Deus, morreu um homem de Deus, e o pecado vai com ele. É uma pergunta simples, você gostaria dessa situação para você? Não seria melhor que o Senhor nos corrigisse agora? Não seria melhor? Vamos falar como disse o salmista, corrige-me, Senhor, isto é um óleo que a minha cabeça não rejeitará. Amém? Quem crê que o Senhor Jesus
pode fazer isso na nossa vida. Não pensa você, meu irmão, minha irmã, que eu sou impune. Pelo contrário, todos nós estamos todos no mesmo barco, todos iguais. Nós precisamos chegar diante do Senhor pedindo misericórdia. Não põe nada debaixo do tapete, não põe não. Não põe. É melhor que Deus entre conosco. Na hora da oração, fala isso, fala: Senhor, eu não quero levar para a sepultura o meu pecado. Antes que eu vá para a sepultura, revela-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero entrar na sepultura com a alma limpa. O Senhor é Deus que conhece o coração de cada um. Tem gente que não gostaria de estar aqui nessa noite. Tem gente que não vai fazer de conta que você está longe daqui. Tapa os ouvidos, irmão, esquece. Passa qualquer coisa e faz de conta que você não ouviu nada. Essa Bíblia está muito desatualizada para você. Agora, para quem tem esperança de vida eterna, fala: Jesus, essa noite eu quero confessar tudo. Será que não é hora? Eu estou perguntando, por favor, não me leva a mal. Será que não é hora de chamar a esposa e dizer: minha querida? Ou o esposo dizer: meu querido, eu quero limpar o meu coração. Chamar o pai, chamar a mãe, chamar o irmão, chamar o pastor, chamar alguém. Será que não é hora? Dizer: Jesus, eu queria tanto receber a tua presença. Eu queria tanto sentir outra vez o Senhor falar comigo. Aleluia. Será que Deus não está falando com alguém? Quantas vezes? Não é verdade? Eu me lembro de um testemunho tão impressionante de uma irmã lá em São Bernardo. Ela tinha uma máquina de costura. Lembra? Máquina de costura. Naquela época, a máquina tinha que botar aquele óleo. O óleo, como é que dá o nome daquele óleo? Singer. Aí ela pediu à vizinha emprestada aquela latinha de óleo Singer. E o que a irmã fez? Pegou o óleo, ungiu, ou untou a máquina, e olhou, o vidro estava cheio, ela disse: vou tirar a metade. Tirou a metade. E foi devolver o restante. A vizinha certamente viu. Certamente ela pensou: mas a máquina da irmã estava feia, levou meu óleo e quase tudo. Mas ela ficou calada, afinal, brigar por causa de um pouquinho. Só que ela foi orar, e quem falou que ela tinha paz? O Senhor falava com ela: vai e confessa seu pecado. Diga para a tua vizinha que você roubou o óleo. Meu Deus, fala com tua vizinha que você roubou o óleo. Ela disse: meu Deus. E ela fez. Ela não tinha paz, foi lá, disse: vizinha, eu vim pedir perdão para a senhora, que eu pedi o óleo emprestado, eu usei na máquina e tirei a metade. Eu vinha pedir perdão e vim trazer uma latinha de óleo. Ela disse: pelo amor de Deus, comadre Maria, fique em paz. Ela: fica não.
É que eu tenho um Deus que fala comigo. Quem tem um Deus? Quem tem um Deus que fala? Meu Deus fala comigo. E Ele mandou eu dizer para a senhora que eu roubei. A senhora me perdoa? Ela disse, está perdoado. Não precisava. Eu vim por causa dele, porque por mim eu não vinha. A mulher ficou tão impressionada e disse assim, Dona Maria, eu quero ir na tua igreja, eu preciso conhecer esse Deus que você serve. E ela foi na igreja, mas esta vizinha, e conheceu esse Deus. Aí quando ela conheceu, ela disse, Dona Maria, eu sei agora que o teu Deus é tremendo. E Ele agora também é o meu Deus. Quem serve esse Deus? Quem serve esse Deus? Ao culpado Ele não terá por inocente. Puxa vida. Como é que está a nossa consciência diante do Senhor? E o dízimo da casa do Senhor, que a gente dá uma metade dizendo que é tudo. Como é que a gente faz agora? A gente engana o vizinho, engana a mulher, engana o marido, não é? Hein, irmã? O marido deixa a calça pendurada lá, você vai na carteira e pega o dinheiro, não fala, não faz isso não, confessa para ele. A gente tem consciência perante Deus. E agora, como é que eu faço, pastor? Fica em paz, confessa perante Deus. Põe as coisas no lugar. É como se a noiva estivesse preparando. Amanhã pode ser o casamento. Olha o que Paulo fala com a igreja, que Deus deixou ele como pastor. 2 Coríntios, Paulo vai falar uma palavra tão tremenda. Parece que essa noite é o que Deus nos dá oportunidade agora. Capítulo 11 de 2 aos Coríntios. Diz assim, Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, uma virgem pura, a um marido. Quem é o marido? Jesus é o marido. Quem é a virgem pura? A igreja do Senhor. Por que virgem pura? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Quem é a virgem pura, diga amém. Levante as mãos para o céu.